Abençoadíssima noite, amado irmão e amada irmã. Glórias a Deus por mais um dia que o Senhor nos deu. Primeiro dia de batente dessa semana, né? Para quem trabalhou, glórias a Deus que Deus nos deu graça, nos deu capacidade, nos capacitou para exercermos as nossas funções, né? Eu digo nossas porque eu também já fui um trabalhador. Infelizmente hoje não consigo mais elaborar nada, trabalhar com nada que exija de mim desgaste, não somente físico, mas também intelectual. Tem um desgaste sobrenatural que acaba cometendo as minhas funções, as minhas capacidades e me dificultando de fazer muitas coisas. Mas, amado irmão, glórias ao Senhor. Estava eu aqui. Primeiro eu estava assistindo Jesus, né? O capítulo de hoje foi bênção, glórias a Deus. É a palavra do Senhor, então louvado seja o Senhor. Mas, amado irmão, eu não estou aqui para fazer propaganda de nada. A única propaganda que eu quero fazer é da graça que o Senhor tem manifestado em minha vida e na vida daqueles que estão ao meu redor. Daquilo que o Senhor tem me permitido contemplar e viver. Aleluias. Sabe, eu estava meditando em 1 Pedro. Na verdade, não meditando, eu peguei um texto, na verdade, que eu peguei na Bíblia e estava aberto nessa parte. E bem o texto que diz: humilhai-vos na presença do Senhor, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Amado irmão, a gente passa por muitas fases difíceis nas nossas vidas, mas é muito difícil a gente se humilhar, né? É muito difícil a gente se rebaixar. Não é fácil, nem mesmo diante de Deus. Sabe por quê? Porque nós temos o orgulho. Sabe por que a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso? Porque normalmente nós somos guiados pelo nosso orgulho. E o nosso orgulho nos engana. E por isso muitas vezes a gente não quer se humilhar, nem mesmo na presença do Senhor. Mas quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, no tempo adequado, no tempo perfeito, no tempo dele, no tempo que ele tem para isso, ele nos exalta. Mas digo para você, amado irmão, muitas vezes é difícil a gente lidar com o processo entre um fato e o outro, entre a humilhação que nós fazemos diante do Senhor e a honra que Ele traz para as nossas vidas. A palavra de Deus também diz, né, que para cada dia de vergonha o Senhor nos dá dupla honra. Mas eu estou falando nesse contexto de se humilhar diante do Senhor e Ele nos exaltar. Então, só que entenda, irmão, entenda, irmã, a exaltação não é sua. Não é você que vai se exaltar, é Ele que vai trazer exaltação para a tua vida, que vai mudar a tua história, que vai mudar toda a sentença contrária, que vai transformar toda a situação infavorável para a sua honra e sua glória. Ele será glorificado, não será você. Entenda, em tudo Ele deve ser honrado, adorado, exaltado, glorificado, enaltecido. Aleluia, louvado seja o Senhor. Porque Ele nos dá graça de enfrentarmos tudo. E por isso digo que nos humilharmos diante dele não é algo desfavorável, não, e nem difícil. Não é difícil, mas requer de nós uma escolha, uma decisão, uma renúncia. A principal renúncia que fazemos do nosso orgulho, do nosso ego. Porque quando a gente se humilha diante do Senhor, a gente anula o nosso eu. A gente anula o nosso orgulho. E diz: Senhor, eu não sei, eu não consigo,
Eu não posso, eu não faço nada sem o Senhor. Sem ti nada posso fazer, Senhor Jesus. Conforme a própria palavra do Senhor diz. E quando nós reconhecemos isso, amado irmão e amada irmã, chega um momento específico da exaltação. E é algo sobrenatural, é algo que não tem palavras para descrever. E em cada vida de uma maneira específica. De quando você se humilha na presença do Senhor. Entenda, tem vários contextos bíblicos, eu poderia dizer alguns, mas me vem à mente agora, na verdade, uma coisa que não foi tanta humilhação num contexto geral, porque quando Naamã teve que mergulhar 7 vezes para ser curado da sua lepra, para ele foi uma humilhação. Ele teve que se humilhar e fazer aquilo que ele diria que não faria. Ele fez. E a dupla honra, ou na verdade, a vitória chegou para a vida dele. A honra de Deus chegou para a vida dele, a cura chegou para a vida dele a partir da obediência. Porque quando nós nos humilhamos diante do Senhor, nós somos curados. Somos limpos de toda sujeira, de toda doença, de toda lepra. Não tem outro, assim, é um contexto pleno, porque lepra é uma sujeira, lepra é algo podre, torpe, algo nojento, algo que realmente separava as pessoas. Os leprosos viviam separados, não podiam se aproximar. Mas aí o Senhor trouxe a purificação, a restauração para a vida de Naamã. O Senhor quebranta, sabe, os nossos corações. Muitas vezes nós precisamos nos humilhar para sermos curados, para sermos lavados, remidos, restaurados. Estava recebendo a ministração agora também, no culto que estava passando, no canal 36, Mais Família. E glórias a Deus. Eu falo, sabe, muitas vezes a gente quer tanto as bênçãos, as vitórias e tudo mais, mas não se sujeita ao Senhor, não obedece a palavra, não rende graças, não converte a sua adoração ao Senhor. Só Ele é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Amado irmão, amada irmã, nesta noite de segunda-feira, eu glorifico a Deus por tudo que eu tenho enfrentado, que não tem sido fácil, não. Eu não estou quebrantado por causa de dor, não. Eu estou sentindo dor, sim, mas não é isso que está me fazendo ficar assim quebrantado, não, tá? É a presença do Senhor. Amado irmão, sabe? Nessa segunda-feira, eu aqui assistindo o culto primeiro, depois o capítulo de Jesus, e glórias a Deus por isso. Depois peguei esse pequeno texto de 1 Pedro, se eu não me engano é capítulo 5, mas independente do texto específico, depois se vocês quiserem eu coloco referência sem problema, mas eu falo, sabe, muitas vezes nós não queremos renunciar nada, abrir mão de nada, e queremos alcançar vitórias grandiosas, queremos ser exaltados, queremos vencer profissionalmente, espiritualmente, financeiramente, ministerialmente, socialmente e em outras áreas da vida. Mas o que acontece? Só existe exaltação para quem se humilha. Não existe promessa de exaltação de outra forma, pelo que a palavra descreve. Não que eu conheça, mas se você conhecer um texto, a gente pode meditar junto.
É só você trazer para mim. Mas eu não vejo exaltação sem rendição total a Ele. É Ele quem nos exalta. Quando nós nos rendemos. Quando nós nos humilhamos diante dEle. Quando a palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados, eu digo para você, não está dizendo agora, nesse contexto, os humilhados serão exaltados, é em relação a um contexto geral. Mas principalmente aqueles que se humilham diante do Senhor, o Senhor exalta. Mas aqueles que os homens humilham, vão viver a exaltação também no cumprimento da palavra. Mas um tempo e do jeito de Deus. Quando Deus é o seu rei. Quando o Senhor está no controle de sua vida. Entenda que Deus vai agir a favor daqueles que o servem, que o honram, que o adoram. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com sua palavra. E se você falar, mas você está falando besteira, me mostra na Bíblia que ele tem compromisso com qualquer outro que não tenha compromisso com sua palavra. Se você mostrar que ele tenha tido compromisso, mas Deus curou Naamã. Naamã foi uma ferramenta específica de Deus. E por causa do que aconteceu, ele teve um encontro com o Senhor. E Deus transformou a vida e a história dele. Isso mostra que todos Deus alcança. Porque Deus opera em nós o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então até mesmo aquele que você acredita, não, esse não tem jeito, esse não vai para a igreja. Coloca na mão de Deus que ele faz. Claro que Deus sabe aqueles que vão ser salvos e aqueles que não vão. Como ele mesmo declara pela sua palavra. Tudo foi feito com um propósito, até o ímpio para o dia da perdição. Ele já sabe os que vão ser salvos e os que não vão ser. Os que são ímpios e os que são justos. Então, amado irmão, ele conhece. Ele conhece. Ele sabe daqueles que de repente serão alcançados por esse meu vídeo. Ele sabe os que serão salvos, os que serão avivados, restaurados, curados, libertos, transformados, edificados, consolados, exortados por essa palavra. Ele sabe. Mas entenda. Ele tem algo específico para a vida daqueles que se comprometem com Ele. Quem tem compromisso com Deus vive o extraordinário da fé. Vivem o sobrenatural. Porque Jesus, a vida de Jesus, todos os acontecimentos da história de Jesus, do ministério de Jesus, foram sobrenaturais. Porque, ele é Deus, com certeza. Mas ele foi uma referência para nós, que quando vivemos uma vida constante com Deus, quando não nos desviamos daquilo que Deus tem para as nossas vidas, vivemos de graça em graça, de poder em poder, de unção em unção, de libertação em libertação, de restauração em restauração, de bênção em bênção, de vitória em vitória. Cabe a nós fazermos as escolhas certas, tomarmos as decisões certas e sermos direcionados pelo fundamento certo. Quem é o teu fundamento? O que é o teu fundamento, irmão? Irmã? O meu fundamento é o Senhor. O meu fundamento é a sua palavra. O meu fundamento é a Bíblia Sagrada. A minha base, a minha estrutura, meu fundamento. E é isso que eu falo pra você. Não passo por uma fase fácil da minha vida, não. Tem sido difícil? Tem sim. Mas, amado irmão, Jesus está voltando. As lutas vão ser grandes. E eu não estou profetizando assim, a partir do que eu estou falando vai acontecer. Não. É o que a Bíblia nos revela. Jesus está voltando. A trombeta vai soar. Você acha que as coisas vão ficar mais fáceis? Claro que não. O diabo sabe que o tempo dele está acabando. Amado irmão, não brinca com a vida, não.
Não brinca com as coisas de Deus, não. Não brinca com a tua história, não. Esta vida nós só vivemos uma vez. O resto é eternidade. E aonde você quer passar a tua? Vida eterna é só em Cristo. Agora, se você não quer Cristo, eu falo para você, a Bíblia mostra claramente qual é a eternidade daqueles que não estarão com Cristo. Porque a palavra de Deus diz que até o inferno vai ser lançado no lago que queima em fogo e enxofre, onde vai haver choro e ranger de dentes para sempre. E eu não quero isso para ninguém. Eu não quero isso para ninguém. Só que uma coisa, eu não desejo isso para ninguém, mas eu sei que somente aqueles que vivem em obediência ao Senhor, dentro do propósito dele, é que não irão sofrer isso. Então, amado irmão, dá a mão para mim, vem comigo. Vamos junto, agradar e honrar ao Senhor. Ele está voltando, está chegando a hora, está acabando o nosso tempo nessa terra. Vem comigo. O que precisar, conte comigo. Pode me chamar no WhatsApp, no Messenger, por e-mail, por telefone. Todos os meus contatos sempre estarão na minha assinatura. É só você chamar. Amém? É claro, se você chamar muitas vezes e eu não atender, é porque o Senhor já voltou e já não tem mais Marcos aqui. Mas com certeza não terão mais muitos outros irmãos. Mas eu espero que você também não esteja mais aqui quando ele voltar. Eu espero que nós estejamos todos com ele. Amém? Então, obedeça ao Senhor. E se precisar de ajuda, já falei. Conte comigo, pode chamar. Evangelista Marcos Presciliano, sempre à disposição. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz, para que durmamos o sono do justo e tenhamos sonhos proféticos, em nome de Jesus. Eu amo a tua vida, irmão, irmã. Eu amo as vossas vidas e estou sempre à disposição. Conte sempre comigo, no que precisar. Não sou rico, não sou abastado financeiramente, mas a minha fé funciona. Então, vamos lutar juntos. Conte sempre comigo. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.